ministério. Eu nasci para cuidar de gente. Tenho certeza absoluta. E quando você sabe o seu propósito, você não tem inveja de ninguém. O que eu faço, você não faz. O que você faz, eu não faço. Cada um fazendo o que Deus colocou o propósito no teu coração. Eu quero ministrar uma palavra hoje, assim, eu não prego, né? Eu compartilho as ideias, faço você pensar. O culto que você vem, que você não sai em crise, não valeu a pena. Oséias capítulo 7, versículo 8, 9, está escrito assim. Obrigado, querida. Está escrito assim: Efraim, pão que não foi virado. Um lado está cru, outro lado está assado. Às vezes nós estamos com Cristo, mas não estamos em Cristo. Há uma diferença. O diabo estava com Jesus, Mateus capítulo 4, mas ele não estava em Jesus. Pessoas envolvidas e pessoas comprometidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor. Obrigado, pastor, pela coragem, confiança e a simpatia de me receber aqui. E vocês também que estão aqui. Quem não me conhece, eu também não me conheço, graças a Deus. Estou em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai terminar. Se alguma pessoa conhece, outra não conhece, sou casado com mulher, graças a Deus. Anitta, acho que ela vai vir à tarde aí, Anitta. Aí, meu filho está vindo aí, acho que ela vai vir. Vamos nós? Abra sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 33. 01 mandou um abraço para vocês, tá? 01 é o pastor Mike, eu sou o 06. Falei com ele ontem. Acharam aí? Livro do Êxodo 33, versículo 7. Diz assim, a palavra do Senhor. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, e essa tenda se chamava a tenda do encontro ou a tenda da revelação. Levítico capítulo 14, versículo 1, está escrito assim, Levítico capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: se essa é a regulamentação para a purificação no dia do leproso, sim, o sacerdote sairá fora do arraial e examinará a pessoa. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Depois eu monto o quebra-cabeça, fica tranquilo, tá? Hebreus, carta aos Hebreus. Acharam aí? Diz assim, versículo 12. Assim, Jesus também sofreu fora do acampamento, fora das portas da cidade de Jerusalém, para santificar por meio do seu próprio sangue. Amém. A galinha, ela põe ovos e ela não morre, porque ela está envolvida no processo. Quando você come o bacon, o porco morreu, porque ele se comprometeu com a vida. Existem pessoas envolvidas com Jesus e existem pessoas comprometidas com Jesus. Quando você é uma pessoa envolvida, você só vem aqui só para bater o cartão, para dizer que você veio aqui e tudo certo. Mas quando você é comprometido ou comprometida, você consegue analisar e perceber algumas questões. A melhor coisa que existe é quando você passa pelas pessoas ou passa em algum lugar e deixa as marcas dos céus. As marcas dos céus é muito interessante, porque Paulo disse, olha, eu carrego na minha vida, no meu corpo, as marcas de Cristo. Quando você passa e deixa as marcas de Cristo, isso tem um fator primordial, porque você é uma Bíblia escrita, publicada, para que as pessoas consigam ler e consigam observar essas questões. Deus, ele gosta de gente. Deus não é gente, mas ele gosta de gente. Jesus é gente, mas Deus não é gente. Por isso que ele deixa você em crise. Você pensa que Deus vai agir por aqui, ele age por aqui. Você pensa que Deus vai agir por aqui, ele age por as costas. Por quê? Porque Deus ele tem um jeito. Ele não precisou de espermatozoide nem de óvulo para fazer Deus. Deus é autossuficiente. Ele se fez. Por isso que um dos nomes de Deus é Eu Sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés diz, quando eu chegar até Faraó, o que eu vou responder? Diga que eu sou enviou a voz. Eu sou significa, eu serei tudo conforme a sua necessidade, ou as suas necessidades. Deus preenche as lacunas, os vazios que você precisa. Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito bom, porque
Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, Moisés apresenta alguns comportamentos esquisitos. Diz, olha, Deus, eu não quero ir porque Arão estudou na melhor universidade do Rio Verde. Manda Arão, Arão é melhor do que eu sou gago. Enfim, Deus, eu não quero saber da sua gagueira, eu vou colocar as palavras na tua boca. A Bíblia vai dizer que Moisés matou um homem, né, para defender um hebreu, ele matou, escondeu aqui dentro. Quando chega lá na frente, Deus precisa trabalhar com o RG de Moisés. E quando Deus vai trabalhar com o RG de Moisés, Deus manda que Moisés coloque a mão aqui no peito. E quando coloca a mão aqui no peito, a mão está cheia de lepra. E quando tira, fica uma carne bem fresquinha, uma carne viva. E aí Deus manda de novo e aí a carne fica boa. Deus estava dizendo, Moisés, o seu interior está sujo, é preciso dar uma lavadinha, é preciso ter uma vida nova, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Moisés, você precisa trabalhar essas questões. E aí Deus insiste, como Deus, ele tem ele é o nosso fabricante, e ele sabe trabalhar com a gente, ele cria algumas situações. Moisés, sabe de uma coisa, Moisés? Vai lá, libertar o meu povo, Moisés. Não, não posso, eu sou incapaz. Quando as pessoas olham para você, vê coisas que não é para ver, né? Te acusando, te julgando. Mas quando Deus olha para você, ele vê coisas que você nunca enxergou. Ele vê coisas que o outro não enxergou. Ele consegue perceber dentro de você um potencial. Potencial não é aquilo que você faz, é aquilo que você nunca fez e pode fazer. É aquilo que você nunca realizou e pode realizar. Potencial, você tem a fonte do potencial dentro de você, que é Deus. Então, quando Deus olha para você e dá uma missão para você, Ele sabe que você vai executar, porque você está em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele sabe que você tem uma vocação e uma percepção para executar. Deus só quer que você se disponha a fazer algo. Quando você se dispõe, Deus faz algo. Então, Moisés está nessa guerra, nesse chamado. Deus chamando Moisés, enfim. Moisés está passando por situações complicadas, e Deus começa a trabalhar. Deus se revela com a própria identidade, próprio RG dele, dizendo assim, eu sou. Moisés, o que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? E quando você descobre quem é você, quando você faz essa relação, hoje você vai comer a Santa Ceia, vai comer o pão e vai beber o vinho. 1 Coríntios capítulo 11, 28, está escrito assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar, na realidade, é você olhar para dentro de você. Quando você olha para dentro de você, você tem uma percepção melhor. Você sabe do que você tem que mudar. Existe uma expressão, eu falei isso ontem, existem 3 palavras no grego, que é metanoi, que é você fazer pequenas correções diárias, como esposo, como pastor, como obreiro, como trabalhador, enfim, como esposa, como filho. Existe outra expressão que é metalomai, que significa remorso. Você erra hoje e amanhã você repete a mesma coisa, você só tem um remorso. E existe o metanoia, que é mudança de mentalidade. Eu me permitindo a ser mudado de dentro para fora. E quando Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo, ele mandou fazer, não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. Porque a vida cristã é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E quando você tem uma santificação por dentro, a coisa fica melhor, a coisa fica mais trabalhada. A visão de dentro vai trazer a percepção de fora. Só te provar isso. Pedro queria ver Jesus. Jesus vem andando sobre as águas, e quando Jesus chega perto de Pedro, ele vê Jesus como se fosse, sabe o quê? Ele enxerga Jesus como se fosse um fantasma. Isso é um fantasma. Ou seja, a nossa percepção de dentro faz com que a gente veja de fora coisas que é boa, a gente vê como coisa errada. É por isso que quando você está na sua relação conjugal, você usa um binóculo ao contrário. Você vê coisas no outro, torcido. Enfim, alguém um dia disse para mim assim, eu falei isso ontem, né? Mas eu falo lá depois, lá na frente, senão vai quebrar aqui o clima. E aí, ou seja, de dentro para fora. Esse texto aqui é um texto que Deus marcou. E Deus traz essa percepção. Nós estamos vivendo tempos, queridos, em que há uma geração que fala muito de oração, mas não ora. Há uma geração que fala muito de ler Bíblia, mas não lê Bíblia. Uma oração que você é mais consumidor do que adorador. Ser consumidor é você vir aqui, só curtir, aproveitar e ir para casa, enfim, bater o ponto, vou para casa ver o Faustão, não é Faustão mais não, né? Sei lá, o que é lá, um negócio lá. Então, você é consumidor, mas Deus não quer que você seja só consumidor. Deus quer que você seja também adorador.
E quando você tem esse coração disposto a obedecer essa fala de Deus, essa publicação, você se rende. Se você não agendar em casa, você não ora. Se você não se agendar em casa, você não lê Bíblia. Se você não se agendar com Deus, porque o agendamento, eu sei que eu vou fazer amanhã. Eu tenho um agendamento amanhã. Você tem também. Há uma responsabilidade quando você agenda. E quando você não agenda, você deixa solto. Mas quando você agenda, você sabe o que você vai fazer amanhã. Então, o agendamento é um compromisso, um comportamento, uma decisão. E não decidir é decidir. Você coloca esse agendamento diante de Deus e vai. Agora, se você não se agendar, você não ora na sua casa. O telefone não deixa. As redes sociais não te deixam. Por quê? Distrai. Tudo que o diabo quer nos últimos dias é distrair sua cabeça. Distrai você. Você perde foco. Ou seja, mesmo que você não tenha TDAH, mas parece que manifesta o TDAH naquela hora, você está fazendo uma coisa e começa a fazer outra, você não acaba as coisas. O TDAH tem essas questões, né? Não termina as coisas ficam tudo, desculpa a expressão chula, é o coito interrompido. Nunca chega ao prazer, lá na frente, lá no pódio. Ou seja, essa questão, você não acaba as coisas, você começa as coisas e não vai terminando. Fica as coisas inacabadas. É igual a casamento. Se você conversa essas pequenas falas e não termine todo o assunto que você abriu dentro do seu casamento. Não deixa para os pedaços. É isso, o relacionamento não acaba pelas grandes crises, é pelas pequenas que a gente não faz. Então, Deus mandou Moisés armar a tenda do encontro. Essa tenda do encontro, chamada tenda da revelação, não é para você receber revelação, para falar, olha, Deus me revelou que você está em pecado. Não, nada disso. A tenda da revelação, a Bíblia diz que Moisés armava a tenda, não é para nós, não é para vós. O texto diz, armava para si. É singular, é individual, é autonomia, é uma vida de oração. Ou seja, a oração afasta você do pecado e o pecado afasta você da oração. A oração afasta você do pecado e o pecado afasta você da oração. Orar é um relacionamento interpessoal com Deus. Toda vez que você fala que ama a Deus e não tem esse movimento, e o movimento de uma atitude, o amor, ele tem três níveis. O amor é um dom, o amor é um mandamento, e o amor, ele é, na realidade, uma expressão, na realidade, de fruto. Ele é um fruto, né? Quando você estuda sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 23, está falando lá, é uma tangerina, o fruto do Espírito, com os gomos. Um gominho, amor com paz, amor com bondade, amor com dignidade, amor com domínio próprio, amor com mansidão. É uma tangerina. Então, na realidade, o amor, ele é um dom, ele é um fruto e ele é um mandamento. Se o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, e Jesus decidiu ir para a cruz. Ele queria desistir. Hebreus 12:2 diz que Jesus, na realidade, o que ele fez? Ele queria desistir da cruz, mas em troca da alegria, ele suportou a dor de cruz. Quem tem propósito não desiste fácil. Quem tem propósito continua, mesmo as coisas sendo complicadas. Quem tem propósito não troca o seu propósito por proposta. Quem tem propósito vai até o final. Quem tem propósito se fortalece só em enxergar, não com os olhos. 2 Coríntios 5:7 está escrito, andasse por fé e não por vista. Quando você tem essa percepção, você ora. Então, a oração, a tenda do encontro, Moisés saía fora do arraial. Fora do arraial é fora do sistema, é fora de tudo aquilo que pode te atrapalhar, é fora daquilo que pode, você abre sua agenda para todo mundo, mas não abre para Deus. E você diz que ama a Deus. Então, na realidade, a Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem, não é da metade, é de todo o coração. Existia um homem que estava pregando, um pastor, e de repente ele fez um apelo e ninguém foi à frente. Foi na frente um homem sem as duas pernas e sem os dois braços. Foi lá na frente, e aí alguém disse, um intelectual que estava na igreja, disse assim, Deus quer esse lixo? E aí o pastor disse, Deus quer. Pessoas incompletas que se entreguem no todo. O que Deus não quer são pessoas completas que se entreguem pela metade. A tenda do encontro é esse movimento que você faz para você movimentar. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 6. Se você quiser orar, fala de oração. Jesus falando de oração. Ele é a própria oração. Entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que está em secreto, o pai, né? Deus. O pai que está em secreto, não é disso que ele vai te ouvir. O texto não diz isso que ele vai te ouvir. Ele não vai te ouvir.
ele vai te ver. O texto não é ouvir, é ver. Não tem nada melhor. Quando você entra no seu quarto, Deus te vê, Deus enxerga por dentro. Mesmo que você não fale nada, ele já sabe o que você vai falar. Está escrito justamente esse texto. Ou seja, então Mateus capítulo 6 fala justamente sobre isso. Entra no seu quarto, em secreto, Deus vai ver, não vai te ouvir. Então é bom quando Deus te vê, de joelho, orando, cara no pó, chorando, ter esse momento com Deus. É tão bom demais. E aí Jesus pega a oração e faz 3 níveis. Jesus pega a oração do Pai Nosso e faz em 3 níveis. A nível de Deus, louvor, adoração e agradecimento. A seu nível, consagração ou petição, entrega ou petição. E a nível do outro é intercessão. Então Jesus pega a oração do Pai Nosso, bota nesses 3 níveis. Todo mundo foi chamado para orar, mas nem todo mundo foi chamado para ter o ministério de intercessão, porque você comprar uma briga. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1, o dever de orar e não parar, só depois que tiver o resultado. Por quê? Quando você vai orar, eu mesmo vou beber aqui, fica tranquilo, tá? Quando você vai orar, o que é que Deus faz? Deus coloca uma taça para você encher. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, que viu os incensos subindo, e essas são as orações dos santos. Ou seja, o serafim, ele é responsável para levar suas orações. O querubim, ele é responsável pelas batalhas, as guerras. Quando Deus expulsou Adão e Eva, ele não colocou serafim nem Gabriel, ele colocou querubins. Por que querubins? Porque é um anjo de guerra. Então existe, pastores, existe crente querubins e crente serafins. Crente serafim é aquele que só quer adorar. Aleluia. Paulo está quebrando. Aleluia. E existe o querubim. O querubim é aquele que quer guerrear. É mesmo, vamos... Agora fez macumba contra você. Vamos jejuar, vamos clamar, vamos chutar. Enfim, guerra, batalha. Só que, na realidade, só em você estar aqui já é uma guerra. É guerra. Você acordar de manhã e vir para cá não é fácil não, depois de uma semana de trabalho. Então, na realidade, quando você vai orar, Deus coloca uma taça. Enquanto você não enche essa taça não é liberada. Por isso que Jesus disse, por isso que Daniel, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim, Daniel estava reclamando, dizendo assim, Deus, por quê? Daniel não estava murmurando, ele estava lamentando. Murmurar é reclamar contra Deus. E lamentar é expressar o sofrimento que você tem no seu coração. Deus não é contra que você lamente. Por isso que existem as lamentações de Jeremias. Por isso que está escrito lá, Jeremias 3, 21. Diz assim, quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Então, na realidade, quando o lamentar é você expressar o que você está sofrendo e o que você está doendo dentro de você. E o murmurar é reclamar contra Deus. Eu não gosto de gente que murmura. Depois de o pessoal atravessar o Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? Capítulo 16, o povo começou a murmurar. Queria voltar para o Egito, porque lá no Egito, sabe uma coisa? Lá a gente comia pepino, cebola, essas questões. É justamente essa questão. Então, quando você vai orar, Deus coloca uma taça. E quando Deus coloca uma taça para você, você tem que encher. Aí você fala assim, por que muitas pessoas enchem rápido e outras devagar? Porque tem gente que ora, acontece logo. É porque tem gente que precisa ter... Não é que precisa. Você tem que ter alguém que ore junto com você, porque Jesus nunca mandou um, é 2. Uma pessoa que ore com você. O texto vai dizer que Daniel, capítulo 10, versículo 12, Daniel, ele estava lá, diz, quando o decreto, aí já é Daniel capítulo 6, né? Versículo 10. Quando baixou o decreto pelo rei, em que ninguém poderia adorar outro Deus, sabe o que aconteceu? Ele diz que Daniel, de propósito, ele abria a janela para Jerusalém, voltado para Jerusalém, que era a sede dele, era o QG dele, e disse, abriu, e aí começava a orar 3 vezes por dia. E aí, ele não chega em capítulo 10, 12, diz o seguinte, Deus, olha só, tu não me respondeu nada. Aí o anjo responde, o anjo está descendo, trazendo a oração e dizendo assim, desde o dia que aplicaste seu coração em oração, Deus já ouviu sua oração. Então, existem 2 coisas que você precisa entender essa manhã. Existe, na tenda do encontro, você aprende que existe Deus ordenando e Deus liberando. Uma coisa é Deus liberar, outra coisa é Deus ordenar. Por isso que a Bíblia vai dizer, Salmo 49, está escrito assim, ordena, Senhor, a vitória de Jacó. Mas por que ordenar? É porque a crise não estava nos céus. A crise estava entre os céus e a terra. Ou seja,
Satanás, ele mora nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 3, 1, 3, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, não existe outro caminho para a sua vitória chegar na terra se não passar pelas regiões celestiais. Por isso que é uma resistência. Então, os anjos, Daniel disse, desde o dia que eu comecei a orar, eu estava orando, clamando, orando, clamando, orando, clamando. Passei 21 dias orando, clamando, jejum. Por que ele passou 21 dias? Porque ele estava sozinho. Existe a turma de Daniel, mas também existe a turma, sabe de quê? De Zacarias. Qual a diferença? A turma de Daniel não estava com Daniel orando, não estava preenchendo, não estava enchendo, colocando incenso, não estava. Mas a turma de Zacarias estava. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 7, 8, 9, está escrito assim, que Zacarias estava na ordem sacerdotal, quando ele estava lá invocando Deus por fora, existia uma turma. Coloca para mim esse texto, por favor, só para mostrar aqui um detalhe aqui. Lucas capítulo 1, versículo 9, por gentileza. Vai botar? Vai botar. Tá. Então diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 9. Ele está me ouvindo? Fofão? Ah, tá. Olha só o que está aqui. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. É justamente isso. Versículo 9. Versículo 10. Coloca aí, Fofão. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia à parte de fora orando. A turma de Daniel não estava concordando com Daniel, por isso que ele passou 21 dias sozinho. Quando você tem uma pessoa que ora junto com você, a taça de incenso enche mais rápido. Só que a multidão de Daniel não estava com Daniel. Não viu. Só Daniel que viu as maravilhas. E aí, quando ele for fazer isso aqui, orando, clamando, diz que a multidão do lado de fora concordando. Você precisa ter alguém que concorde com você. E nessa hora... Tem para ver, Fofão. Isso aí. Homem é assim mesmo. Vamos nós. Isso aí, ok. Ou seja, Daniel estava aqui orando. A crise não estava em Deus. A crise não estava em Deus. A crise estava entre os céus e a terra. As regiões celestiais, ou seja, os demônios impedem de chegar à vitória. É por isso que Jesus disse, o dever de orar e não parar, só parar depois que tiver um resultado. Por quê? Porque quando você enche a taça, o serafim, ele vira no altar de incenso, que é o altar de oração. A coisa mais importante depois lá nos céus, uma das coisas mais importantes é o trono. Ele está sobre todas as coisas. Ele é o centro da terra, ele é o centro do universo, o trono de Deus. Então, o anjo queria vir, porém, havia uma resistência espiritual. E nessa resistência espiritual, ou seja, é por isso que você deve orar. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, 12, está escrito assim, alegrai-vos na esperança. O que é isso? Mantenha o coração, mesmo que tudo seja o contrário. Então o anjo quer trazer dos céus para a terra, ele tem que passar pelas regiões celestiais, não tem outro caminho. Não existe. Não existe outro caminho. Existe uma blitz deles para resistir isso. Isso é o mundo espiritual. O que acontece? Então, por isso que existe o anjo do Senhor e o anjo de Deus. Qual a diferença do anjo de Deus para o anjo do Senhor? O anjo de Deus, sabe o que é o anjo de Deus? O anjo de Deus é serafim, querubim. Por isso que a Bíblia vai dizer, Hebreus 1,14, diz que os anjos são espíritos ministradores para aqueles que vão de herdar a salvação. O anjo é um garçom. É por isso que algumas pessoas falam assim, eu estou tendo uma visão com você, e nessa visão eu estou vendo um anjo com a bandeja. É justamente porque o anjo é um garçom. Então, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Não é o anjo de Deus, é o do Senhor, é o próprio Deus cuidando de você, zelando por você. E aí você vai. Então, na realidade,
essa percebe. Quando você vai no centro espírita, em que na realidade o Pai de Santo lá ele sabe tudo isso. O mundo espiritual é colorido. É por isso que eles usam aquelas coisas de vermelho, preto, azul, branca, porque ele sabe que o mundo espiritual é colorido. Como existe a psicologia das cores, lá eles usam essa questão dessa resistência. Então o anjo está lá. Aí você fala assim, eu não oro mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se sinta mal comigo, não fique com raiva de mim não. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, aperte o cinto aí, sabe uma coisa? Ninguém ora há 40 anos. Você já viu esse testemunho? Olha, eu orei 40 anos para receber uma vitória. Ninguém ora 40 anos. Ninguém ora 5 anos. Já viu esse testemunho? Fala assim, olha, eu orei 5 anos para Deus me dar uma vitória. Tem um dia em que você não orou. Já não é mais. Já não é mais 5 anos. Um dia é mais um, menos um. Né? É melhor você dizer assim, olha, eu fiz muitas orações e Deus me deu a vitória depois de tudo isso. Porque você desanima. Provérbio 13:12, a esperança que demora, o coração fica doente. Você entra com aquele fogo todo, eu vou orar por isso, vou orar. Você quer ver? Uma coisa simples. Você prometeu muitas coisas. Dia 1º de janeiro. Você desistiu. Você parou no meio do caminho. Você falou, vou arrebentar. Enfim, você está arrebentado. Você disse, olha, eu vou perder 10 quilos. Você ganhou mais 20. Não, é coisa que você fez. Deus não pediu, não. É você que botou essa questão. Eu cumpri o meu eu cumpri. Eu falei, Deus, eu quero pedir 12 quilos. Eu pedi 11 quilos. Fique fininho. Cortei o açúcar radical. O açúcar, não. Correndo 10 km. E vamos nós. CrossFit, vamos nós. E o difícil é manter esse negócio. Viu? É difícil. O Satanás vem com muitas coisas, muito doce. É difícil, doce. Meu Deus, que coisa, não é verdade? Eu estou fechando tudo isso aqui para dizer uma coisa para você. Aí está lá, resistência. Só que... Vem cá, Fofão. Não, você... Ele aqui. Você pode trabalhar comigo, Fofão? Eu sempre pego você para trabalhar, né? Fica ali. Pode ficar aqui rapidinho? Depois você responde. Depois Jesus responde para você lá o WhatsApp. Tá bom? Bom? Não, vai até lá naquela porta lá. Aquele rapaz. Opa! É o inimigo querendo me derrubar. Olha só. Fica assim. Ele está tentando vir para cá, você vai impedir. Só não toca nele. Deixa eu te explicar aqui como é que vai ser. Ele quer vir para cá, você vai fazer só isso aqui, ó. Só isso, só bloquear. Só bloquear. Vamos. E aí? Vá. Só bloqueia. Não vem agora, não. Vai. Só faça um movimento, Fofão. Você que é um anjo, você que é o anjo de Deus, ele é o anjo do mal. Você é o anjo que está fazendo a benção. É assim que funciona o mundo espiritual. Estou codificando para você entender. E aí, é por isso que você tem que ter a tenda do encontro. Porque na tenda do encontro são momentos decisivos. Na tenda do encontro você vira a chave. Na tenda do encontro, tudo que vem contra você é desmanchado. Na tenda do encontro, você tem um relacionamento com Deus. A tenda do encontro é a tenda da revelação. E não tem nada melhor quando você ora assim. Não, fica na posição, Popão. Isso. Aí você está falando, Senhor, aí você desanima. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus teve amnésia? Será que Deus, ou seja, não lembra mais de mim? Todo mundo sendo abençoado, sou eu que não sou abençoado. Por quê? Entende? E aí você começa a reclamar de Deus. Só que a crise não está em Deus. A crise é porque você parou de orar. Você parou de encher sua taça de oração. E quando você enche, que o anjo vira, Deus ordena, aí Deus libera e depois Deus vem ordenar. Quando Deus ordena, vai se cumprir Isaías 53, está escrito assim, operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Não tem feitiçaria, não tem macumba. Um dia lá no Rio de Janeiro, a mulher falou assim para mim assim, olha, você está ganhando todas as pessoas do meu centro espírita, meu centro espírita está fechando aqui, eu vou fazer a macumba para você morrer. Amanhã você vai morrer. Amanhã você morre. Segunda-feira você vai morrer. Eu dei risada para ela. Já estou morto há muito tempo. Dei risada. Olha, vou sacrificar bode, pode sacrificar o que você quiser. E agora, mudou agora, a macumba mudou agora. Se você está aqui, mexe com o espiritismo, não leva a mal não. Mudou agora, porque é tão caro o bode e a galinha, é com o carro do Quinó que está fazendo agora. Então, é verdade, coisa tá cara pra caramba. Então tá aí impedindo. Só que, na realidade, alguém vem me ajudar, orando, alguém vem me ajudar. Ajuda o pastor Clécio lá, Deus, ajuda. Aí Deus chega para
para um querubim e fala assim, querubim, vem cá, querubim. Esse cara, caraca, bombado. Ou seja, desce aqui. Querubim, tem uma missão para você fazer, querubim. Pergunta bem, qual é a missão? Qual a missão? Não, assim não. Tá falando com Deus. Fala assim, Senhor. Você fala Senhor, assim, qual a missão? Isso aí, Fofão, isso aí. É uma relação, né? É um relacionamento, na verdade. Olha, a missão, querubim, tem uma vitória lá para a igreja, para quem veio hoje de manhã, na Family, para quem veio à noite também vai ser. Para quem veio, tem algumas coisas, e aquele Satanás lá, aquele demônio, está impedindo lá, olha lá, está vendo lá? Está vendo? E eles pararam de orar. Então, querubim, eu quero que você faça esse trabalho, porque é um trabalho invisível que eu não estou vendo, mas o povo está orando, o povo está clamando, você vai sair, vai pegar aquele demônio. Deixa eu dizer uma coisa, quando você fala assim, está amarrado, é verdade isso. O anjo amarra mesmo com tipo um cordão, amarra mesmo e desamarra. Vai. É por isso que está lá. O querubim está aqui. Querubim, vai lá. Vocês orando comigo, para Deus liberar a sua vitória. Aquele rapaz lá, carregando aquela taça na tua mão, é a tua vitória que você precisa. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, concorda comigo. Isso. Ora por você, para sua família. Calma aí, bebê. Isso, vai. Ora. Você agora é a multidão, ou seja, do Zacarias, está concordando. Senhor, em nome de Jesus, a vitória da fêmea do Rio Verde está ali na mão dos anjos, Senhor. Só que está complicado. Ora comigo também, fofinhos. Em nome de Jesus, libera anjos, Senhor. Há uma resistência, Senhor, em nome de Jesus. A feitiçaria, a ratoeiras espirituais, desarma as ratoeiras, em nome de Jesus, quebra as cadeias, toda a feitiçaria, toda a macumbaria, toda a resistência, todo demônio, tudo contra a minha vida, a minha família, em nome de Jesus, querubim, vai entrando em cena, querubim, vai entrando em cena, em nome de Jesus. Agora pulga, tira o demônio, isso, demônio. Aí o anjo passa e traz a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. É por isso que você tem que ter a tenda do encontro. Obrigado, Fofão. É por isso que você tem que ter a tenda do encontro. Fora do arraial. Para se encontrar com Deus. Se você não se agendar em casa. Obrigado, Fofão. Se você não agendar em casa, você não ora. Eu não acredito em casal que não ora. Não acredito. Não acredito. Casal que não ora juntos, eu não acredito. Fica uma brecha muito grande. Quando você ora junto com sua esposa, você sabia que é a oração mais poderosa? A Bíblia vai dizer assim, 1 Pedro 3, 7 e 9, está escrito assim: vós maridos considerei as vossas mulheres mais frágeis, não de fragilidade, mas sensível, para que as suas orações, tratai bem a sua mulher, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quer ter oração, esposo, quer ter oração respondida, trate bem a tua mulher. Um dia minha mulher falou assim para mim, pastora, um dia minha mulher falou assim para mim, Clécio, você está endemoniado. A minha mulher falou assim para mim, um dia, disse para mim, a Anitta disse. Eu falei, se for Exumirim, que é desse tamanho, não pode ser esse demônio grande, não vai entrar aqui nesse negócio aqui, não vai conseguir entrar. Você entende? Às vezes a gente surta em casa. Se você botar a mão na cabeça do seu marido, eu acho que ele manifesta alguma coisa lá, viu? Tem nada melhor. Ó, segredo, dica do dia. A dica do dia hoje é, quando você estiver brigando, eu faço assim. Aqui rapidinho. Quando eu estou discutindo com a Anitta, você é a Anitta. Aí você escuta, e pá, como é que pode? Rapaz. Não, minha mulher não é assim não. É braba. Ela é braba. Quem é Júnior? Aquele que estava aqui, o forte. Querubim que venceu. Ela é sua esposa? Ah, legal. Aí pá. Aí quando a Anitta estiver assim, dê uma mão, comece a orar. Senhor Jesus, eu estou brigando com a minha mulher. Ora também. Vamos, Senhor. Isso. Que esquisito, Senhor. A gente somos crentes, Senhor. Parece que a gente está endemoniado, Jesus. Que coisa esquisita. Está armando a tenda. Jesus, isso aqui é seu. Ok. Vamos voltar a brigar? Vamos. Não volta. Obrigado. Não volta. Depois que você ora, você quebra o ciclo. Acabou. A opressão quebra. Então, como é que seria armar a tenda? Eu tenho quantos minutos, pastora? Só para me localizar.
Até o 15, ali no meio, desculpa, que bom que eu cheguei. Vem cá. Ih, caraca. Que bom, eu amo falar essa coisa. Quem gosta de orar aqui? Quem gosta? Um homem, quem gosta de orar? Um homem. Hã? Quem? Quem? Esse aqui? Então vem cá, professor. Disse que Moisés, ajoelha-se um pouquinho. Pode ajoelhar. De joelho é melhor, a gente não cai, já está no chão. Não cai. Vai. O senhor está armando a tenda, como se fosse Moisés. Arma a tenda, vai. Mais alto, fofão. Quero te ouvir, meu amor. Ele está armando a tenda. Armando a tenda. Deus vem. É a tenda do encontro. Não é da paquera. É do namoro com Deus. É do romance com Deus. É Deus expressando. É isso. Está armando a tenda. Chama a tenda do encontro. A tenda do encontro. A nossa família, a nossa casa, Pai, o nosso trabalho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuida de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, de tudo aquilo que o Senhor tem. Tenda do encontro. Para nós, ó Pai, guarda os nossos filhos. O diabo, ele não tem medo de quem sabe Bíblia. Ele sabe mais Bíblia do que nós. Só não tem a revelação porque não tem o Espírito Santo. Mas ele tem medo do crente mais fraquinho de joelho. A tua unção, ó Pai, o teu Espírito Santo. O crente mais fraquinho. Quando levanta a mão, o diabo fica endemoniado. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que tu possa abençoar o nosso trabalho, ó Pai. E diz que Deus vinha quando Moisés armava a tenda. Deus vinha. Deus não ficou sem vir. Quando Deus vinha, sabe o que acontecia? Falava a Deus cara a cara. Senhor Jesus, aquilo que agrada o teu coração, ó Olha Pai. para cá, você. Vira para mim. Eu sou Deus. Deus não é esquisito igual eu, né? E pode falar, meu filho. Diz que Deus vinha e falava com Moisés cara a cara, como que fala. Não é com colega. Amigo. Amigo. Não era colega. Deus falou para Abraão: você é meu amigo. É muita ousadia, né? Vamos lá, continua falando. Amém, Deus, em nome do Senhor Não, Jesus. você está falando com Deus agora. Cara a cara. Ei, Deus, tudo bem? Ô Jesus, tudo bem, Jesus? Estou aqui diante da tua presença. Eu estou vendo quero aí. te clamar, eu quero clamar a tua presença sobre a minha vida. Olha que coisa, sobre a hein? minha família, sobre a minha esposa. Escolhi você sobre para ser os meu meus amigo. filhos, Olha. sobre o meu trabalho, sobre o meu emprego, ó Pai, sobre meu os meus filho. funcionários, sobre os meus coisa. pais, sobre Deus assim com os você. meus irmãos, ó Pai, sobre o meu pastor. Derrama sobre a tua bênção, sobre a Vai vida falando, dos meus vai pastores. falando, vai ó falando, Pai, vai falando. Que eles possam trazer, Senhor Jesus, palavra que vem direto O diabo para que o Senhor Jesus nosso sabe o seu nome e te chama pelo pecado. Deus conhece o seu pecado e te chama pelo seu nome. Eu vou repetir. Fala para ele, fala para o seu irmão. Fala assim, ó, o diabo sabe o seu nome, chama você pelo pecado que você pratica. Porém, Deus sabe o seu pecado e chama você filho amado. Falava cara a cara, Deus vinha, cara a cara, Deus falava cara a cara com Moisés, cara a cara, cara a cara. E quando Deus vem uma turma com ele. Quando Deus vem uma turma, Deus não vem sozinho. A graça vem, a vitória vem, a misericórdia vem, o mover vem, a presença vem, Deus vem com a turma dele, e Deus nessa manhã está com a turma dele aqui para te visitar, em o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu não te esqueci de você, não te chamo pelo teu pecado, te chamo pelo nome. É uma manhã de tratamento, de investimento. A tenda do encontro é onde você faz uma striptease para Deus, você fica nu diante de Deus. Se striptease é arte de tirar mesmo. Aquilo que você esconde de Deus. Neemias capítulo 13. Neemias saiu para uma cidade para falar com o governador. Sabe o que aconteceu? Disse que a pessoa que estava lá se aparentou com Tobias. Se aparentou com o pecado. Deus não quer que você se aparente com o pecado. Deu as mãos ao pecado. Sabe qual a diferença do pecado para a iniquidade? É que o pecado é você errar o alvo. A iniquidade é você ter uma vida
acostumado pecando. Ó. Já viu aquela coisa? Que você está orando, você passa até a mão para ver se Deus está ali. Mas tem momentos que parece que Deus virou Deus muçulmano, Alá, dá para lá, bem longe. A gente sente distância, mas não tem nada melhor. Quando você acorda, você sente Deus mesmo, amigo. Não estou falando de arrepio não, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sente... uma mulher falou, Clécio, pastor, um dia você estava pregando, toda a mensagem, eu senti uns arrepios. O que é isso? Eu falei, é o Satanás. Por quê? Porque arrepio de cima para baixo é de Deus. De baixo para cima é o inimigo. Ai, pode repreender. É aqui. A tenda do encontro é a tenda das decisões. Se eu for na tua casa, você vai me mostrar a sua piscina, tudo que você tem lá de bom. Eu quero que você me mostre um lugar que você ora com Deus, o tenda do encontro. Fala, pastor, é aqui, ó, é aqui que eu virei o jogo. É aqui que eu pensei que meu casamento ia acabar. Deus virou o jogo porque Deus mudou o coração do meu marido. É aqui que meu filho parece que é para as drogas, mas Deus mudou o contexto. Foi aqui que eu virei o jogo, acreditando, Deus fez algo sobrenatural, ou seja, Deus veio. E quando Deus vem na tenda do encontro, algo sobrenatural acontece nessa manhã. Deus já veio, Deus já está dentro de você. Ele quer que você entenda que a tenda do encontro você precisa ter, agendar Deus. Vem, Moisés. Jesus, aquilo que o Senhor Jesus tem para nós vai se Moisés. cumprir, ó Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, Moisés. Você pensa que é Bolsonaro que vai mudar o país. Você é bobinho. Você pensa que é o Lula. Bobinho. É a igreja. É a igreja. Você não sabe como a guerra que está hoje, 7 de setembro, independência ou morte. Pau está quebrando, macumba levantando, criança sendo sacrificada. É isso mesmo, morei em Brasília, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Crianças mortas. É justamente isso. É guerra, amiga. Não é brincadeira. É guerra, nós estamos de guerra. Mas você já sabe qual é o resultado da guerra, né? Jesus já venceu a guerra. Amém. Agora são as batalhas. Amém. E aí quando você vai para a tenda do encontro, aí depois você sai assim com Deus. De mão dada. Vou te ensinar uma coisa para você, que a gente aprende na tenda do encontro. Quando você vai para a tenda do encontro, você aprende uma coisa muito boa. Sabe o que você aprende? Tudo que você faz, você ora, não ora? Então quando for pecar, ore. Pergunta para Deus. Diga aí, Deus, eu posso pecar? Deus, eu posso pecar? Claro que não. Você entende como é que é a coisa? Ora. Subir de escada. Não. Você aqui, por favor. Você faz o papel da mulher. Isso. Vai subir na escada. Aí, seu filho. Aí o diabo diz assim: fica, Clécio. Fica. Que guerra. Você tem 9 segundos para decidir se vai pegar ou não. Você tem 9 segundos. Se você vai lá, você vai. Nesses 9 segundos, parece que são complicados. Então você vai acabar. Bota a perna para subir. Você faz isso. Você, mas o homem, sabe nadar, né? E a guerra? O Clécio velho diz assim, fica, Clécio, você vai ver. E o Clécio espiritual, não. Guerra. Guerra entre a carne e o espírito. E eu aqui. Bota outro, só para pegar o outro. E eu decidi, eu passei correndo, fui correndo, corri, mas eu queria ficar ali para ver o lance. É aí quando você entende que uma vida controlada pelo Espírito, mesmo que você tenha vontade, é Ele que manda. É Ele que controla.
Ou seja, na realidade, por quê? Porque eu armei a tenda. Deus está comigo, me orientando, andando comigo, na minha empresa, no meu casamento, no meu dia a dia. Não tem nada melhor do que você andar com Deus assim. Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta relacional. Diz, cadê aquele Adão que andava comigo? Cadê aquele Adão que falava comigo? Cadê? Cadê? Cadê você? Deus está com saudade de você. Se lembra quando você acordava de madrugada? Aí Deus bota vontade de fazer xixi. Não, fofão. É vontade de fazer xixi, não. É para você orar e você nem percebe. Dá uma dor de barriga, mas não é dor de barriga não. É para você acordar e orar por uma guerra que você está se levantando. Aí você, a vontade de fazer xixi, não, é para você orar. É para você armar a tenda da revelação. A tenda do encontro. A tenda do encontro. E disse que vinha, obrigado, fofão. E disse que vinha, e na realidade, ou seja, o texto vai mostrar uma coisa. Que Deus vinha e aí Moisés começava a adorar a Deus. A expressão adorar é proskuino do grego, que é aproximar e beijar a face de Deus. Eu posso mandar beijo para Deus assim? Te amo, Senhor. Mas também eu posso beijar aqui. Porque fala de intimidade. A tenda do encontro leva você para a adoração, porque é uma tenda de intimidade, de você bater papo com Deus, de você falar com Deus, de você expressar o que está no seu coração. Nesses 3 minutos eu estou fechando aqui minha mensagem. Esse é o primeiro. Fora do arraial para buscar. Segundo, fora do arraial para restaurar. Levítico 14 que eu li ali, quando uma pessoa errava, leproso, levava para fora do arraial, ficava 7 dias. Depois de 7 dias tinha alguns rituais. Passava água corrente, meio, dentro de um vaso. E depois ia para um pico mais alto que tinha lá e soltava uma pomba. Ou seja, quando a gente faz a analogia, Jeremias 18, você é o vaso. A água corrente já está dentro de você, que é o Espírito Santo. Do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Já está te lavando. E aí isso, diz que versículo 9, 14, 9, está escrito, diz que rapava a cabeça. Cabeça raspada, sabe o que significa? Renovação de mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual a boa, agradável e perfeita de Deus. Depois de tudo isso, soltava uma pomba no alto. A pomba já foi solta lá. Uma analogia de Jesus. E a pomba voava, levando a culpa. Jesus já levou sua culpa. Isaías 53. E o texto diz que voltava. E quando voltava para o arraial, voltava com festa, com alegria. Com alegria. Não para ser julgado, mas para ser ajudado. E aí, as pessoas recebiam, que bom que você sumiu. O que está acontecendo? Você ficou fraquinha. Nós estamos aqui, vamos te ajudar em jejum e oração. Diz que o sacerdote pegava a pessoa e levava para fora do arraial. Fora do arraial para buscar, fora do arraial para restaurar. Agora, Deus não restaura para transformar. Deus primeiro transforma você para depois restaurar. Foi assim, né? João capítulo 2, quando ele foi transformar água em vinho, ele primeiro transformou para depois restaurar. E aí o texto vai dizer uma coisa interessante. Sabe o que o texto vai dizer? Em que soltava a pomba lá no monte. Jesus foi essa pomba lá que foi sacrificado no monte do Calvário. Lá. E essa questão. Voltava. Agora, o que mais lindo desse texto é que o sacerdote pegava a pessoa e botava para fora do arraial. Grava isso. O sacerdote pegava a pessoa e levava para fora do arraial. Hoje você não tem sacerdote para te levar. Você é o sacerdote. Quando Jesus morreu, foi promovido ele e a igreja. Jesus passou a ser sumo sacerdote e a igreja é sacerdote. É um reino de sacerdócio. E na realidade, pastor e a pastora não vai te levar para fora do arraial. É você que tem que ter a consciência que você está errado. É você que vai se empurrando. Eu preciso ajudar aqui. Isso aqui está errado. É você que é o próprio sacerdote, sacerdotisa, que você está indo para ser restaurado. Fora do arraial para restaurar. Para fechar, Hebreus 13, 12. Disse que Jesus padeceu fora da porta. Ou fora das portas. Ele morreu fora de Jerusalém. Jesus morreu fora. Morreu fora do acampamento. Armou a tenda fora. Ele morreu fora. Isso significa, sabe o quê? Significa
que a igreja foi comprada para fora. A igreja foi comprada para fora. Fora do arraial para buscar, fora do arraial para restaurar e fora do arraial para conquistar. A igreja foi comprada, eclésia, para fora. Jesus morreu fora das portas. Significa, João 10, 9 está escrito: eu sou a porta, se alguém entrar, entrará e sairá. Entrará e sairá. E achará pastagem. A pastagem está aí. Para a igreja evangelizar, trazer mais um. Quando você traz mais um, dia de terça ou dia de quarta, no dia que tem culto, mais um, vai multiplicar. Se tem 100, vai ser 200. Se tiver 200, vai ser 300. Se tiver 300, vai ser 600. Ou seja, fora do arraial para conquistar. Para de ser egoísta. Quem ajuda é mais feliz. O céu, ele não é tão pequeno como você pensa, ele é grande. Você está salvo. Faz esse movimento. Ajudar as pessoas precisam. Ontem estava uma moça aqui, e a moça disse assim: olha, alguém disse para mim assim: olha, me leva por favor, aonde você está indo? Você está mudada. Que era aqui. A moça estava aqui ontem. Ah, você está mudado, me leva para esse lugar. Talvez você não tenha coragem de chamar alguém para vir, porque alguém sabe que você não dá um bom testemunho. E a pior coisa que existe é quando alguém fala para você assim: você é crente? Agora a melhor coisa é quando alguém fala assim: você é diferente. Você é toda esquisita, vai lá de Deus. Você é esquisito, mas você é de Deus. Você é. Quero orar. Fora do arraial para buscar Deus, para ter um encontro com Deus. Você precisa ter uma autonomia espiritual. Você não precisa ser crente 6 horas. 6 horas por mim, você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. Sabe por que a gente não gosta de oração? O pecado afasta você da oração e a oração afasta você do pecado. Fora do arraial para restaurar. Deus quer te restaurar. Para trabalhar essas coisas esquisitas. E Ele quer também que você conquiste como igreja. Termino dizendo: o irmão André, tudo que você vê de livro do irmão André faleceu, pode comprar. O irmão André, ele fazia evangelismo nas cortinas de ferro. Se na cortina de ferro, nos países cortina de ferro, alguém pega de você uma folha, arranca a tua cabeça com a folha, e se encontrar com a Bíblia, arranca tudo. O irmão André estava na Polônia, pegou o Fusca dele, entrou na Polônia, cheio de Bíblias. E aí, o guarda parou, fiscalização: você está indo para onde com esse carro cheio aí? Falei assim: estou entrando na Polônia. O que você carrega aí? Se com uma folha que encontrasse arrancava a sua cabeça, e um carro cheio de Bíblias, o que você está levando aí? Aí Deus falou assim: fala que está levando alface. Fala que está levando alface. Abre tudo aí. Aí ele abriu, lá fiscando assim. E aí, pá, aí o irmão André olhou assim: Senhor, quando tu estavas aqui na terra, tu desse vista ao cego. Agora, faça o contrário. Que ele veja, eu faço. Quando abrir o capuz e as caixas, está aqui o passaporte. Vai com tudo desse Fusca, senão os alfaces vão ficar tudo podre. É o poder da oração. Se você soubesse o poder da oração, se você pudesse saber a oração, você não sofria tanto assim não. A oração deixa você mais sábio do que inteligente. O sábio entra no buraco e sai do buraco. O sábio nem entra no buraco. O inteligente sabe que o tomate é fruta. O sábio sabe que o tomate é fruta, mas não bota o tomate na salada de frutas doces. Pastor, Deus te abençoe. Fora do arraial para restaurar, para buscar, para conquistar.